Oi pessoal, tudo bem com vocês? Peço perdão pelo meu sumiço aí, estou de volta a gravar vídeos aí nesse novo ano. E no primeiro vídeo desse ano, eu quero começar com um assunto que não tem muito a ver com política, mas que eu acho que é mais importante que política, né? Como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu quero estar falando nesse vídeo sobre um assunto que deu muito o que falar no começo do ano, né? Sobre aquele episódio ali do Pico do Paraná, sobre a moça que deixou o rapaz para trás ali, né? Enfim, não vou discutir agora por que motivos ela deixou ele para trás, o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas o que marcou muito foram as palavras dela, né? Que ela preferiu seguir outras pessoas por causa do seu estilo de vida, né? E essa moça recebeu muitas críticas de muitas pessoas, inclusive de mim, sobre esse comportamento, né? Na verdade, esse comportamento é um comportamento que está cada vez mais comum nas pessoas hoje em dia, né? Que é o hedonismo, né? Você amar os seus prazeres, o que importa são os seus prazeres. E na verdade a Bíblia tem até um termo que eu acho que é até mais autoexplicativo, né? Que são os amantes de si mesmos, né? A palavra fala que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, né? Só querem o seu estilo de vida é o que importa, né? Viver seus prazeres, independente do que você firmou de compromisso com as pessoas à sua volta, né? Mas antes de querer apontar o dedo para a moça, falando que ela é uma amante de si mesma, né, ela que é hedonista, vamos começar a olhar um pouco para nós mesmos, né? Na sociedade de maneira geral. E aqui eu quero chegar no tema central desse vídeo, né? Que é sobre o divórcio, né? O divórcio hoje está banalizado, né? Por motivos cada vez mais banais e superficiais, as pessoas põem fim ao seu casamento, né? Só que o casamento é uma das primeiras direções que Deus deu para a humanidade, né? De um homem deixar seu pai e sua mãe e ser uma só carne com a sua mulher. E se ser uma só carne, quer dizer que você vai ter que deixar de ser muitas coisas que você é, que são duas pessoas diferentes. Você não vai se casar com você mesmo. Então, nesse ser uma só carne, você tem que deixar muitas coisas para trás, né? Muitos sacrifícios. Até tem uma frase de Chesterton, que eu gosto muito, né? Que ele fala que o casamento é um desafio mortal. E esse desafio nenhum homem deve se recusar a ele, né? O casamento é onde você tem que realmente sacrificar seu ego, né? O seu estilo de vida, muitas vezes, né? Isso serve também para as mulheres também hoje em dia, né? Em que se exalta tanto o ego feminino, né? Para elas também. Esse é um desafio mortal e que elas também não deveriam recusar. Eu sei que eu vou, com esse assunto, pegar no calo de muita gente, inclusive de seguidores meus aqui, mas a verdade precisa ser dita, né? Jesus falou a respeito disso. Não estou falando de lei, estou falando que Jesus falou, né? Que as pessoas só querem se divorciar pela sua dureza de coração. E aí, enquanto você está contaminado por essa dureza de coração dos tempos atuais, desses tempos de hedonismo, desses tempos de amantes de si mesmos, né? Não sei se você já se divorciou, né? Se esse divórcio já está em um ponto que é irremediável, não tem mais o que fazer. Mas também você que pensa em se divorciar. Isso, o que move você é um pensamento que vem de Cristo? Um pensamento que vem dos tempos desse mundo, de hedonismo e de amantes de si mesmos. Você prefere se manter nesse desafio mortal? Ou você prefere o seu estilo de vida acima do que o próprio Cristo falou a respeito do casamento? Uma reflexão que muitos aí podem achar difícil, mas que precisa ser feito, né? Não adianta só apontar o dedo para a moça lá do Pico Paraná e não olhar para nós mesmos, né? E querendo ou não, o divórcio e a consequente desagregação de famílias tem consequências devastadoras para a sociedade, né? Crianças que já sem um referencial bíblico do casamento, o que vai ser para frente, né? Então é uma responsabilidade muito grande que temos entre seguir o que Cristo nos falou ou seguir o que o mundo nos diz, né? Esse mundo hedonista e dos amantes de si mesmos. E agora eu vou me aprofundar um pouquinho nisso e apertar mais os calos por aí, né? O quanto o hedonismo está em você, do amar a si mesmo está em você,
quando você prefere não ter filhos, ou ter um filho apenas e tá bom, não quero ter mais. Isso também é um reflexo do hedonismo e de amar a si mesmo. Eu vejo as pessoas fazendo contas, não, que é muito caro criar um filho. Veja quanto que nós vamos gastar aqui tendo um filho até que dentro da faculdade possa se virar. Meu filho, se nossos pais pensassem assim, a maioria de nós nem estaria no mundo hoje em dia. As pessoas falam que hoje em dia é muito difícil criar filho. Mas quando que na história da humanidade foi fácil criar filhos? Eu sei que hoje existem muitos custos aí, a situação é diferente do que, por exemplo, no século XIX, o começo do século XX. Mas aí, naquela época existia a máquina de lavar roupa, existia a fralda descartável, existia a máquina de lavar louça. Então, nenhuma época da humanidade foi fácil criar filhos. O que está mudando é realmente a cabeça das pessoas. As pessoas hoje são bombardeadas por bugigangas que vão resolver todos os problemas delas, O celular de última geração, um carro que faz um monte de coisa sozinho. As pessoas, elas querem ter essas bugigangas e, portanto, desejarem gastar dinheiro com isso, acaba achando caro ter filhos. Você pode vir me dizer assim, mas você acha que um celular de última geração é uma bugiganga? Um super carro top aí é uma bugiganga? Olha, perto do que Deus nos falou a respeito de ter filhos. Um dos primeiros mandamentos dele foi encher a terra e multiplicar. Os filhos são herança do Senhor nessa terra. Os filhos são aqueles que vão carregar o seu legado nessa terra. Quando você ficar velho, muitos têm essa ilusão de que quando ficar velhos podem pagar alguém para cuidar deles, Será que lá na frente vai ser isso mesmo? Talvez, só quando chegar nesse momento, as pessoas vão perceber que, sim, celulares de última geração, super carros, são bugigangas, são cacarecos, perto da missão que é ter e criar filhos nessa terra. E aí que deixa a grande questão, para refletir nesse final de vídeo aqui. Você é aqueles que cumprem o que Deus falou, o que Deus deu de missão para nós nessa terra, de juntarmos a esposa ou o marido, ser uma só carne, sacrificar a própria carne por isso, de não deixar a dureza de coração tomar conta, igual Jesus Cristo nos ensinou, de querer viver o nosso estilo de vida acima do que Deus determinou como sacrifício para nós, Você prefere sacrificar as tuas vontades, os teus desejos para criar filhos nessa terra? Ou você é daqueles que quer ser um amante de si mesmo e andar no espírito desse mundo que sabemos onde vai parar? Fica sem reflexão aí. Eu sei que pode ser difícil para alguns, mas é muito importante. Deus abençoe o ano de todos aí e até a próxima.